Bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos iniciar nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como nós já dissemos, o Papa Francisco tem grande apreço pela educação. Ele foi professor universitário e, por isso, ele conhece muito bem a realidade do ensino superior católico. E no seu pontificado, então, ele vem dando grande destaque à educação, como campo oportuno de evangelização. Em 2012, o Papa Francisco manifestou o desejo de realizar um sínodo dos bispos sobre a educação. E desde então, o Papa envia esforços em prol da educação. De 2012 a 2014, o Papa realiza um vasto trabalho com os bispos do mundo todo para sondar as reais necessidades da educação nos diversos continentes. Deste trabalho, em 2014, resulta o documento Educar Hoje e Amanhã, uma paixão que se renova, elaborado pela Congregação da Educação Católica da Cúria Romana, como um instrumento de trabalho da Igreja para o mundo todo sobre a educação. Neste documento se faziam várias abordagens, vários assuntos foram tratados e principalmente um questionário aos países para verificar como andava a educação no seu continente, né? E neste documento, então, são abordados os desafios como conclusão desta grande pesquisa feita no mundo todo. O documento levanta os desafios que foram apontados pelos bispos nos diversos continentes nos dias de hoje sobre educação. E os desafios que os bispos levantam em relação à educação superior são os seguintes. O primeiro desafio da internacionalização dos estudos universitários. Se estamos vivendo em um mundo globalizado, a educação também precisa ter essa visão globalizada. E os crescentes acordos entre países e universidades possibilitam uma ampla oferta formativa a estudantes de vários países. Nós vemos crescer os intercâmbios, né, as formas de comunicação entre as diversas universidades. E o que se estendia também à nossa realidade latino-americana, acompanhada de inovações metodológicas e de novas formas de pesquisa. Favorece também a troca de ideias entre os pesquisadores, a troca de informações, o ingresso nas bibliotecas do mundo todo. Hoje não temos mais fronteiras, não é, para realizar os nossos estudos. E isso favorece muita oportunidade de encontro entre os professores e de alunos de culturas e tradições diferentes, o que exige um abrir-se à alteridade. Então, não considerar somente a sua realidade como verdade fechada, mas considerar a situação do outro. E neste novo contexto, aparecem também novas missões a assumir, com diferentes perfis educativos. O documento estudado, Educar Hoje e Amanhã, uma paixão que se renova, essa realidade traz questões desafiadoras às instituições, questões muito boas, né? Perspectivas boas, mas também muitos desafios. E principalmente os desafios referentes ao acolhimento do diferente, aos métodos de ensino diversificados, a questão da aprendizagem e a questão da pesquisa.
ao mesmo tempo em que a internacionalização traz inúmeros benefícios à universidade, às faculdades de ensino superior, a comunidade deve se preparar também para se abrir a esta realidade do diferente, aprendendo a conviver com a alteridade e aceitando novas posturas e novos pontos de vista, novas formas de viver, diversos, que são muito diversos, e isso afeta os estudos, afeta as pesquisas, o ensino e os programas de extensão também que a universidade oferece, para deste convívio extrair os proveitos decorrentes. A transmissão da fé, neste sentido, com acolhimento e respeito à alteridade, é uma novidade e é um grande desafio à cultura ocidental, visto que o cristianismo se desenvolveu em uma cultura ocidental. E agora, aberto à globalização, novas culturas ingressam nessa realidade e a elas nós devemos estar abertos aos seus hábitos, aos seus costumes, diferentes dos costumes e dos hábitos ocidentais. Então, esta comunidade deve se preparar para o convívio com a diversidade decorrente desta internacionalização. Então, ao mesmo passo que novos caminhos e novas oportunidades se abrem, também desafios aparecem. O segundo desafio que foi apontado no documento, nesta pesquisa no mundo todo, diz respeito à utilização dos recursos online nos estudos universitários. Hoje, devido à pandemia, estamos tendo condições de continuar nossos estudos, estamos vivendo esta realidade e quantas coisas tivemos que aprender para continuar os nossos estudos. Apesar de tão próxima da sociedade contemporânea, esta rede de conhecimentos era muito desconhecida e pouco explorada, na maioria das vezes. Vejamos a nossa situação, não é? Falávamos, a FATEL tem um programa, tem um sistema, o sistema Genera tão amplo e tão pouco utilizado, começamos a usar quando? Devido à necessidade, não é? Então, as oportunidades existem, não é, desses recursos online, mas são ainda pouco explorados e muita burocracia para poder explorar, né? Principalmente no nosso contexto latino-americano, onde muitos também não têm acesso a essas ferramentas digitais. Então, um documento que foi feito em 2014, que hoje nós estamos vendo na prática o quanto é atual, né? Quando professores, escolas propõem, né? O próprio MEC propõe o ensino online, quantas pessoas que não têm acesso a esses recursos necessários para acompanhar as aulas, né? Então, há uma necessidade de aprendizado da utilização destas ferramentas, e não só de ferramentas, mas de todo o suporte básico para este mundo, não é, que é a realidade do mundo digital. Por parte de professores, por parte dos alunos, por parte da própria estrutura governamental, para que esse ensino online e à distância seja realmente efetivo, com a possibilidade de novas tecnologias de informação e comunicação, e muitas vezes é um desafio a grande parte da população. Assim, o citado documento Educar Hoje e Amanhã, uma paixão que se renova, apresenta o tema da competência digital
nos seus diversos aspectos, como objeto de atenção crescente. E vemos isto hoje ainda, como permanece este desafio a maioria dos educadores e a maioria dos educandos, principalmente na nossa realidade de Brasil e realidade latino-americana. Diante dessa realidade, o acesso é muito desigual e questiona-se o que significa ser, então, uma pessoa culta no século XXI. A questão supera o fato de ter que se preparar para o futuro, mas é uma necessidade de hoje, diz respeito a preparar cidadãos principalmente conscientes, independentemente de serem ou não experientes digitais. Então, outra questão que o documento levanta, mesmo com o acesso, a possibilidade do acesso, né, digital, ser consciente no uso dessas ferramentas. Ser ou não experiente digital não significa ser solidário, criativo, consciente, crítico em relação à informação que é repassada. Quantos desvios também no uso das tecnologias estamos vendo hoje em dia, né? As fake news, inclusive assédio moral, montagens que são feitas e divulgadas como verdades e totalmente falsas. Então tem que se ter muito cuidado e muito sentido crítico para a utilização dessas ferramentas. Nesse contexto, é relevante o conhecimento que ocorre de forma autônoma com recursos online realizados de forma crítica e criativa. Logicamente, muita aprendizagem é adquirida dessa forma. E daí deriva a necessidade de ajudar as pessoas a serem capazes de selecionar e de avaliar autonomamente as próprias fontes de informação, de buscar dados online, de saber arquivar, reelaborar, transmitir e partilhar estes dados. Além disso, com habilidades comunicativas, com criatividade e crítica, possam beneficiar-se de experiências formativas que mesclam momentos de aprendizagem formal e informal. Vemos então que a escola não é o único meio de transmissão de conhecimentos. A tecnologia não substitui, portanto, o encontro direto e presencial entre as pessoas. Uma fé com uma visão crítica dos fatos para avaliar o que é bom para si e para os demais, segundo a palavra de Deus, é a base da transmissão desta mesma fé. Então, criar, não é? Aí entra o papel da educação neste ponto da transmissão da fé, formando, dando condições para se formar cidadãos críticos e conscientes perante a informação que recebem e que elaboram e transmitem. Outro desafio é o desafio da universidade como empresa. A universidade deve ser vista como uma empresa e como uma facilitadora de entrada no mundo do trabalho. Pode-se dizer que o maior problema hoje em dia se refere à falta de trabalho. Então, a universidade está formando para quê? Para que tipo de cidadão trabalhador? Isso acontece no mundo todo. Vemos hoje, não é? Quanto esse problema do trabalho afeta a maioria das populações. E principalmente na América Latina e no nosso Brasil.
Nesse contexto que habitamos, o documento expressa que a universidade deve promover ocasiões que permitam que o mundo das empresas, das várias profissões e o mundo universitário se encontrem, oferecendo pontos de reflexão e de oportunidades para os novos e jovens trabalhadores, para experimentar as próprias ideias e capacidades. Vemos como tudo está mudando, como a relação de trabalho está mudando. Hoje em dia, raras são as condições de carteira assinada, não é? Como falávamos, hoje já se pode até dizer num passado, não é? As relações de trabalho mudaram, as condições de trabalho mudaram, e é essa relação que a universidade deve fomentar no seu estudo. Diante da desocupação da população, principalmente a população jovem, quantos jovens que se formam estão aí sem trabalho? Então, diante desta desocupação, é preciso recordar que a universidade, principalmente a Universidade Católica, conforme o instrumento Labor, contribui formando pessoas dotadas de sentido de justiça e de profunda solicitude pelo bem comum, enquanto uns têm e acumulam, outros não têm nada nem para viver, não é? Então, como desenvolver esse sentido de solicitude pelo bem comum? Educar para que o aluno seja fraterno, junto principalmente aos necessitados, aos pobres, aos que estão à parte do mundo, trabalho e da condição de sobrevivência, ensinando a ser cidadãos responsáveis e ativos em prol do bem de todos. Este, pode-se dizer, é um dos maiores desafios da educação católica e com reflexões sobre o mundo do trabalho. Um outro ponto, a qualidade das instituições acadêmicas. Enquanto os desafios vão ocorrendo, muitas vezes o nível vai baixando, não é? E a qualidade deixa a desejar. Deve-se, portanto, intensificar os instrumentos de avaliação, avaliar, criar a cultura de avaliação, porque muitas vezes se pensa que a avaliação é para se falar mal. Eu não vou avaliar porque eu não quero falar mal de fulano, não é? Então, a avaliação não é falar mal, não é criticar negativamente, é dar sugestões, é dar sua opinião, é dar oportunidade de melhoria da qualidade da universidade, das faculdades. Então, o documento apresenta a necessidade de se avaliar com transparência. Então, os gestores também recebem o produto de uma avaliação e muitas vezes não transmitem o que, na realidade, a avaliação quis dizer, não é? Considerando também a finalidade e os conteúdos da educação, enquadrando no horizonte de valores, identificando seus pontos positivos e como melhorar os que estão carentes. Este tipo de avaliação possibilita enfrentar a concorrência, que hoje é tão acirrada, e refletir sobre a ação educativa da instituição, para melhorar os resultados obtidos com o trabalho da instituição. Apesar da cultura avaliativa ser mal entendida até nos dias de hoje, e principalmente muitas vezes vista como repressora e punitiva na América Latina e no nosso contexto brasileiro, esta cultura deve ser desenvolvida. Quantas vezes pedimos, não é, para os nossos alunos
avaliarem a instituição, avaliarem o processo formativo e acadêmico, e o retorno é tão pequeno. A fé que tem em vista o melhor para o outro é a base para um processo formativo alternativo, com o fim da melhoria do processo educativo. Então, avaliar tendo sempre em mente o bem próprio, seu próprio bem e o bem do outro. Outra questão levantada pelo documento para as universidades é a questão da chamada governança, ou seja, a administração de uma faculdade. Vários são os desafios para o governo das universidades, em especial na nossa realidade de tantas necessidades, tais como as condições de acesso e de permanência. Vemos quão poucos alunos nós temos na nossa faculdade, tiramos por base a nossa realidade, né? As fontes e os mecanismos de financiamento, as mensalidades altas para uma demanda específica que não corresponde muitas vezes a essa realidade, né? O grau de autonomia, o seu papel na sociedade moderna, a configuração de governo enquanto instituição acadêmica. Esta heterogeneidade de funções, por um lado, conta com a autonomia do gestor para certas decisões e, por outra, pesa sua responsabilidade perante a sociedade em geral e frente às instituições a qual a universidade está vinculada. Então, de um lado, se o gestor tem autonomia, de outro ele tem tantas amarras que fica quase impossível governar uma universidade. A transmissão da fé implica disponibilizar-se para o serviço e a partilha. Então, o gestor que tem em mente o serviço e a partilha ainda consegue certas parcerias, certas formas, não é, de sobrevivência da sua universidade. Outro desafio, o desafio da mudança, de estar aberto à mudança, como é difícil se abrir às mudanças, né? E saber realmente qual é a identidade da minha faculdade, quem eu sou e procurar se manter, não é? Se abrir para essa manutenção da sua identidade e não ser, vamos dizer assim, como se falava, Maria vai com as outras. Apareceu uma novidade, eu vou para cá, apareceu outra, eu fujo para lá, não é? Então, para que o estudante seja encaminhado ao encontro com a realidade e nela se insira com consciência e responsabilidade, que esse é o objetivo, a aquisição do saber é necessária. Então, muitas vezes, se acumulam tantas tarefas na educação, por exemplo, a educação deve promover alimentação, vamos dizer, né? Tem que dar alimentação, porque o aluno de barriga vazia e com fome não aprende. Sim, é uma realidade, né? Mas, de repente, ela envida tantos esforços no processo da alimentação que acaba esquecendo a questão do saber. E o saber é a base, né, da educação. A educação superior católica se propõe a formar homens e mulheres com pensamento crítico e uma humanidade orientada ao serviço do bem comum, até mesmo com a coragem de muitas vezes proclamar verdades incômodas, conforme ensina o Papa João Paulo II na Eclésia, aliás, na Constituição Scotia Ecclesiae.
muitas vezes são necessários certos realinhamentos para se caminhar com uma verdade que é Jesus. E aqui se encontra um amplo campo para uma transmissão da fé que produz a transformação da pessoa rumo à responsabilidade. O instrumento Labores expõe que numa universidade católica a inspiração cristã permeia a vida da comunidade universitária e sustenta a formação dos jovens, aos quais pode ser oferecido um horizonte mais amplo daquele constituído pelas expectativas profissionais. Então, muitas vezes, a Universidade Católica deve proclamar verdades que são incômodas, né? E não somente a visão profissional, a visão econômica, a visão financeira. Nesse sentido, grande contribuição oferece a teologia nas universidades, quando a função da teologia é propor um diálogo entre as mais diferentes ciências, os mais diferentes saberes, baseado este diálogo na palavra de Deus. A fé inserida na vida permeia os espaços da universidade acadêmica pela ação da teologia. Diante de tais desafios, diz o documento, é importante não perder de vista um aspecto fundamental da educação, que é o respeito pelo tempo das pessoas, com a consciência de que as verdadeiras mudanças exigem longos tempos. Assim, na educação, os educadores agem como o bom semeador, que semeia e nem sempre colhe os frutos da sua ação. E o produto também depende da terra em que a semente foi lançada. Confiança e esperança são, portanto, a base de todo educador que confia de que o Espírito Santo sopra onde quer. Conforme o instrumento Labores, a educação católica coloca-se hoje no momento específico de uma história pessoal e de uma história da humanidade, que exige tantas mudanças, que exige tanta atualização. E é muito mais útil e produtivo unir-se a esta história do que rejeitá-la, do que criticá-la no sentido negativo. Saber construir alianças, saber abrir-se ao diferente, saber ouvir, saber partilhar responsabilidades, já não é mais a época do eu faço tudo, eu sei, eu tenho o poder, mas partilhar as responsabilidades. Somente esta é a saída para a universidade no futuro. Construir comunidades educadoras. Assim, a educação não se faz sozinha. Toda a comunidade educativa participa da educação, desde o mais simples funcionário até o mais erudito professor, desde o aluno mais humilde até aquele aluno mais ciente do seu poder, onde uns aprendem com os outros e todos têm o que aprender e ensinar. Por sinal, educar ou educere em latim significa literalmente conduzir para fora, tirar de dentro para fora. Educação se desenvolve, portanto, em um processo que conta com a colaboração de educadores e de educandos, das famílias, das comunidades, dos amigos e dos colaboradores.
educar para a descoberta dos próprios talentos, no que eu posso ajudar, para o desenvolvimento da competência profissional. Eu não sei tudo. Para o segmento de responsabilidades intelectuais, naquilo que eu sei que eu sou bom, eu vou assumir esta responsabilidade. Nas responsabilidades sociais, porque a minha ação influi no rendimento da sociedade como um todo. Esse é o intento da educação católica, em especial na busca da verdade, da beleza, do que é justo e bom. A transmissão da fé, que busca em Deus a resposta e os caminhos de transformação, ocorre na ação que é transmitida pelo testemunho do dia a dia. Perante estes desafios que se apresentam à educação, e não são poucos, não é? Como vimos, falamos mais em desafios do que em alternativas de solução, as palavras do Papa Francisco nos encorajam. A missão educadora, que também é uma missão de evangelização. Diz o Papa Francisco neste instrumento Labores: não desanimeis diante das dificuldades apresentadas pelo desafio educativo. Educar não é uma profissão, mas é uma atitude de vida, um modo de ser. Para educar, é preciso sair de si mesmo e permanecer no meio dos jovens, dos adultos, dos nossos alunos, dos mais experientes, acompanhá-los na sua etapa de desenvolvimento, entrar naquela pessoa, pondo-se ao seu lado. Dar-lhes esperança, otimismo para o seu caminho no mundo. Ensinar-lhes a ver a beleza e a bondade da criação e do homem, que conserva sempre os vestígios do Criador. Mas, sobretudo, com a vossa vida, sede testemunhas daquilo que comunicais. Um educador transmite conhecimentos e valores com suas palavras, mas só será incisivo sobre os educandos se acompanhar as palavras com o testemunho, com sua coerência de vida. Sem coerência, não é possível educar. Sois todos educadores. Não há delegações neste campo. Então, a colaboração em espírito de unidade e de comunidade entre os vários componentes educativos é essencial e deve ser favorecida e alimentada. O colégio, a escola, pode e deve ser catalisador, ser lugar de encontro e de convergência de toda a comunidade educadora, com a única finalidade de formar, de ajudar a crescer como pessoas maduras, simples, competentes e honestas, que saibam amar com fidelidade e que saibam levar a vida como uma resposta à vocação de Deus e à profissão futura como um serviço à sociedade. Então, estas palavras do Papa Francisco baseiam, né? São o fundamento do nosso curso. Só isso bastaria para o nosso curso, né? Assim é que, diante das palavras encorajadoras do Papa Francisco, os educadores se reestruturam para ensinar e evangelizar nos dias de hoje, rumo ao bem de todos, visando a construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária.
Então, perante tantos desafios, o Papa fala, não desanimeis nunca, buscai sempre ver o bem, o belo e o bom nas criaturas, porque na criação sempre há um vestígio do Criador. A transmissão da fé nesse contexto de desafios vem acompanhada de uma atitude de sair de si, de ver o diferente, de respeitar o diferente, de estar junto, ao lado dos outros, para acompanhá-los, não só nas suas dificuldades, mas principalmente se alegrar nas suas conquistas e assim possibilitar o crescimento de todos. Transmitir a fé por meio da educação é dar esperança, com testemunho de uma vida coerente com a fé que se professa. É desenvolver o espírito colaborativo visando a unidade de todos, para que todos tenham a oportunidade de crescer em honestidade, levando uma vida de amor à resposta ao chamado que Deus faz a cada criatura, a cada ser humano, em toda a humanidade. E esta resposta de amor é uma resposta pessoal em vista do comunitário. Então, como estudo dirigido, nós deixamos para vocês o seguinte: dentre os desafios apontados para a educação superior católica, quais deles você destaca como de maior gravidade nos dias de hoje? E quais são as sugestões que você aponta para a superação desta realidade? Então, bons estudos, boa reflexão, fiquem com Deus e até a próxima semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.